Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e bom, no vídeo de hoje eu vou te contar uma história. Mas eu não vou te contar qualquer história, eu vou te contar a origem da atração. O que é isso que a gente sente, mas não sabe explicar e como que isso começou, eu vou te falar isso nesse vídeo. Então antes de eu te falar, deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para algum amigo teu que você sabe que se interessa por comportamento humano, comunicação e tudo que tem a ver com isso. Porque nesse vídeo eu vou te ensinar não somente a origem, mas como que você pode entender isso para ser um cara mais atraente. Sem mais enrolação, vamos começar. Tudo começou quando a gente era tudo macaco. Quando a gente estava na nossa fase mais primitiva da humanidade, onde a gente só tinha um objetivo: sobreviver. E na medida que a gente foi ganhando experiência, ampliando a nossa consciência, a gente foi começando a enxergar tudo que aumentava as nossas chances de sobreviver e tudo que diminuía as nossas chances de sobreviver. Justamente para que a gente consiga se adaptar com esses fatores e ter uma maior chance de sobrevivência. Um exemplo disso é a ideia de andar em grupo, cara. O que, por natureza, é o tipo de coisa que aumenta muito a chance de sobreviver. Imagina o seguinte, você vai caçar. Ao invés de caçar sozinho, você caça em grupo. Você cerca a presa, você tem muita vantagem. Imagina o seguinte, você pensar em grupo, você se proteger. Andar em grupo foi o tipo de coisa que fez uma baita diferença para a nossa chance de sobrevivência. E aí, tudo que a gente observava que funcionava, a gente foi consolidando, adaptando, mantendo. Em outras palavras, se a gente percebeu que andar em grupo fez a gente prosperar como espécie, a gente começou a adotar essa característica em algum momento. Tá bom, Eric, eu entendi o que você tá falando, mas o que é que isso tem a ver com atração? Ou melhor, o que é atração nisso tudo? A atração mais primitiva, dá pra dizer que é só o instinto de reproduzir, sendo que a coisa ficou muito mais complexa quando esse mesmo mecanismo de adaptação que eu acabei de explicar sobre andar em grupo foi aplicado a essa lógica. Eu vou te falar agora como é que isso funciona. Um grande divisor de águas do comportamento humano foi quando a atração começou a ser influenciada pela percepção feminina. Eu vou te dar um pouco de contexto, tá? Mesmo que antigamente não tivesse o mesmo contexto familiar que a gente tem hoje certinho de família, ainda tinha essa questão de funções, onde o homem ia proteger, ia caçar, e tudo isso por uma questão mais biológica, porque a mulher naturalmente é mais vulnerável quando ela tá grávida. E o ser humano, a gente quando é bebê, a gente é muito dependente. O ser humano só começa a se virar minimamente quando já tá, depois de, 3 anos de vida, 2 anos de vida. Tá entendendo? Então tudo isso exige uma certa atenção da mãe. Então vamos imaginar a situação da mulher. Ela fica 9 meses grávida, extremamente vulnerável, com dificuldade de locomoção. Se ela precisar correr de alguma ameaça, ela fica para trás, certo? E ela ainda tem que ficar mais cerca de 2 anos olhando, cuidando, prestando atenção, ensinando a criança. Eu não tô falando que ela fazia isso 100% sozinha, mas você entende que, ela tinha um papel principal ali nisso. E naturalmente, por conta dessa fase, ela precisa de algum tipo de suporte, algum tipo de proteção, algum tipo de segurança. E agora vem a parte mais interessante. Em algum momento, a percepção feminina percebeu que ela precisava tomar muito cuidado com um parceiro que ela escolhia para ter o filho, porque o custo para ela de escolher o cara errado era muito alto. Por quê? Porque a vulnerabilidade era real, a fragilidade tava lá, cara, na gravidez, no período da criança, tá lá, se desenvolvendo completamente dependente, tá entendendo? Então essa questão de escolha para ela é uma questão de sobrevivência, cara. Agora eu não tô te falando que isso foi uma decisão racional, que elas acordaram e perceberam tudo isso do nada. Isso foi uma coisa irracional que foi meio que se concretizando ao longo de milhares de anos, sendo que essa percepção se tornou um mecanismo de seleção. E por sinal, é o tipo de mecanismo que é muito eficiente, porque olha para o comportamento do cara. Não olha para o que o cara diz, não olha para o que o cara promete, mas sim para o que ele comunica como um todo, que é o que faz a diferença, é onde está a nossa essência, é onde a gente realmente mostra quem a gente é. Mas o homem também tem o próprio sistema de seleção, mas não é tão complexo quanto o da mulher,
Por quê? Porque são custos diferentes. Eu acabei de te explicar o custo que a mulher tem de escolher o parceiro errado. O custo do cara de escolher a mulher errada é relativamente baixo em comparação com o da mulher, que é uma questão de sobrevivência. Se ela escolher o cara errado, que nem eu falei, ela está fodida. Por quê? Porque o erro da mulher significava falta de segurança, falta de proteção, falta de direção. E é aí que a gente junta as peças e começa a entender o que é atração de verdade. Porque a atração é a escolha irracional, o valor percebido que transmite segurança, liderança e estabilidade. Naturalmente, esse sistema de atração foi ficando cada vez mais complexo com o tempo. O que eu tô te passando aqui é a base, a fundação. Porque hoje, se você for ver, existem questões culturais, tem uma porrada de coisa que influencia, tá bom? Mas o que eu tô te falando agora é a raiz. É o ponto comum. E esse ponto comum funciona e está presente até os dias de hoje. Então, se você quer se tornar o tipo de cara que realmente atrai, você precisa começar a comunicar essas 3 características que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. E isso não é sobre você se comunicar de forma direta, falando eu sou um bom líder, porque isso não entra na cabeça de ninguém. Você não comunica com o irracional das pessoas falando de forma direta, de forma racional. Então é sobre você se tornar em primeira mão e aprender a comunicar através do teu comportamento de forma indireta. Porque somente dessa forma você vai conseguir se comunicar com esse mecanismo de seleção que a gente já discutiu aqui nesse vídeo que existe. E por que você falar de forma direta não funciona? Não vou me aprofundar tanto, mas de forma resumida, esse mecanismo é tão bom que ele entende que o que o ser humano fala muitas vezes significa pouco. Que a gente pode mentir, que a gente pode falar uma coisa que não necessariamente é verdade. Mas o comportamento, a energia, a confiança, a linguagem corporal, isso não mente. Então vou ficando por aqui, cara. Esse é um vídeo... achei um vídeo super interessante, trazer um pouco de história aqui, um pouco de origem do comportamento, tá ligado? Eu acho que foi uma vibe diferente do que a gente geralmente faz. Então comenta aqui, eu quero saber o que é que você achou. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se você quiser ver mais vídeos como esse. E do mais é isso, espero que você tenha gostado. Tamo junto e eu te vejo no próximo.